Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 12ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai abordar um dos principais e últimos períodos da história do nosso Brasil, que é o período republicano. Então, a gente vai entender como que surgiu a república no nosso país, quais que eram os interesses para o surgimento dessa república, e qual a principal característica de rompimento do sistema passado para o sistema atual, certo? Então vamos lá observar um pouquinho sobre o contexto e as causas que levaram à proclamação da República. Primeiro, crise econômica. A crise foi causada principalmente pelas despesas para financiar a Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1864 a 1870, e agravada pelos altos impostos e pelas altas taxas que eram cobrados pela coroa, na verdade pela monarquia nesse período, certo? A segunda causa, a gente tem a abolição da escravatura. A proclamação da Lei Áurea em 1888 encerrou um dos capítulos mais tristes da história do Brasil, a escravidão. Os grandes proprietários de terra, cuja produção estava baseada em mão de obra escrava, viram essa lei como um duro golpe em seus negócios. Indenizações foram solicitadas ao governo imperial como forma de reparar os prejuízos com a libertação de todos os escravos. Com a negativa do governo, esse setor, até então defensor da monarquia, acabou aderindo à causa republicana. A abolição do processo de escravatura, gente, foi um dos principais impulsionamentos para que a proclamação da República viesse a surgir, certo? Como a gente vai ver, ainda tem uma segunda principal causa, mas essa causa ela é específica e é delicada porque o processo de escravidão fornecia a essa grande elite, a esses grandes proprietários, uma mão de obra que não os custava nada, certo? Então, os escravos eram trabalhadores, trabalhavam para esses proprietários, esses senhores, e não custava nada, praticamente nada para eles. Então, com o advento da Lei Áurea, com a proclamação da Lei Áurea, que aboliu o processo de escravidão, então todos os escravos passaram a ser livres, esse processo fez com que essa elite, que antes era grande defensor da monarquia, passasse a duvidar do imperador e das ideias que o imperador estava pregando. Então, eles, por perderem essa mão de obra barata, acabam tendo e impulsionando essa chamada crise na monarquia, certo? Que é uma crise que vai gerir diversos processos do imperador Dom Pedro II, como a gente vai ver agora nesse próximo slide. Rejeição ao príncipe regente. A idade avançada de Dom Pedro II e o fato de o imperador não ter filhos homens também era visto como um problema. A princesa Isabel já era a princesa regente do império, portanto, assumiria naturalmente o governo, após a morte do imperador, claro. Mas seu marido, o francês Conde d'Eu, era muito mal visto pela população em geral. Temia-se que, caso a princesa assumisse o trono, ele seria o governante de fato. E aí tem uma imagem da princesa Isabel, que é considerada a redentora por ter assinado essa Lei Áurea. Mas, sem, claro, discutir as causas, os motivos e o que levou à assinatura dessa lei, a princesa Isabel, ao assinar a abolição da escravatura, do processo de escravatura, passa a acender uma faísca de injustiça que essa grande elite econômica e agrária achava que poderia ter, certo? Então eles passam a cada vez mais adotar as ideias de o surgimento de uma república. Para a gente melhor entender, a monarquia, a principal modificação é que na monarquia quem governava era, por exemplo, o imperador Dom Pedro II, certo? E aí, numa monarquia, quando o imperador, um rei, um monarca morre, quem assume é o seu filho, é uma forma hereditária, certo? Então, como ele não tinha filhos homens, quem logicamente assumiria seria a princesa Isabel. Numa república, não. É o chefe de Estado, o chefe de governo, aquele que está no poder é escolhido pela população, certo? De forma democrática, através de eleições diretas ou eleições indiretas também. E aí a gente tem o surgimento da nossa república, certo? O rompimento da monarquia e o surgimento da nossa república.
A nossa república foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro de 1889. E aí tem um quadro pintado por Benedito Calixto, que retrata essa proclamação que ocorreu no dia 15 de novembro. Foi uma proclamação pacífica, basicamente o exército que fazia parte dessa aliança junto com o Marechal Deodoro invadiram o palácio do imperador, enfim, expulsaram ele e proclamaram a república. O processo em si desse dia é um processo muito contraditório, muito do que levaram as intenções, de como que aconteceu. Mas o fato é que a república foi proclamada, o imperador preferiu não resistir e preferiu só se ausentar e ir embora, certo? Com a república proclamada, a gente tem início ao período republicano do nosso país. E aí tem uma linha do tempo que vocês podem observar de todo o período dessa nossa república, certo? Desde a proclamação em 1889 até os dias atuais, porque o Brasil ainda é uma república. É claro que a gente tem todas essas divisões, esses períodos que aconteceram desde a proclamação até aqui, que não foram únicos, não foram lineares, teve um dinamismo, mas o que a gente vai estudar agora, ainda na aula de hoje, é esse primeiro período chamado República Velha. O que foi a República Velha? Para fins de estudo, a República Velha é dividida em dois períodos. A República da Espada, que foram esse período de 5 anos, que foi o governo dos militares. Quando o Marechal Deodoro proclamou a República, ele assume a presidência, então ele foi o primeiro presidente do nosso país. Depois o seu vice, que era Floriano Peixoto, assume o poder, após Marechal Deodoro renunciar, e aí ele assume o poder, o Floriano Peixoto. Então esses dois governos, desses dois militares, ficou conhecido como a República da Espada, que foi esse primeiro período. Após a República da Espada, a gente tem a chamada República Oligárquica, que era o governo das oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais, primordialmente, certo? Essas oligarquias, gente, elas funcionavam como espécie de grupos que ficavam no poder. A principal característica da República Oligárquica dentro dessa primeira república vai ser uma coisa chamada de política do café com leite. Observem aí. Então, essa república oligárquica ela é resumida para a gente, dentro desse período, como a política do café com leite. A política do café com leite, na política do café com leite, os políticos paulistas e mineiros, ou seja, de São Paulo e Minas Gerais, alternavam-se na cadeira da presidência da República. Por isso o nome do acordo, já que era associado São Paulo como o maior produtor de café e Minas Gerais, que, enfim, produzia também o leite. Enfim, não entrando no mérito do porquê de escolha do nome, mas foi essa associação feita, por isso é chamada de política do café com leite. Então, basicamente, em um mandato, São Paulo indicava um presidente para o país. Quando o mandato desse presidente acabava, ele tinha que indicar alguém de Minas Gerais. E depois, quando Minas Gerais acabava, indicava alguém de São Paulo. E dessa forma, eles ficavam revezando o poder da presidência, certo? A cadeira da presidência. Dentro dessa política, a gente tem algumas práticas que efetivavam e faziam com que essa política cada vez mais fosse fortalecida. A principal prática, principalmente eleitoral, que surgiu com o advento dessa Primeira República foi o chamado coronelismo. Observem aí o que foi isso. Os chamados coronéis eram chefes políticos locais, grandes proprietários de terra que estabeleciam uma relação de favores e dependência com a população local. Essa população acabava formando o chamado curral eleitoral, isto é, as pessoas eram obrigadas a votar no coronel ou em quem o coronel indicasse. Haja vista que eram forçadas a declarar o voto, já que a Constituição garantia que o voto era aberto, então eles declaravam o voto. Para garantir a manutenção do novo modelo político, era necessário garantir votos. Dessa forma, o Estado se comprometia a favorecer os coronéis com poder em suas regiões e, em troca, os coronéis conseguiam os votos da população. Foi assim que teve início a um estilo de manipulação que ficou conhecido como o voto de cabresto. Antes da gente falar sobre o voto de cabresto, só dando uma resumida, então esse coronelismo, esse período em que esses coronéis, que eram grandes proprietários de terra, de áreas em determinados lugares do nosso país, eles tinham muitas pessoas que dependiam
do seu fornecimento. Então, muitas pessoas que, por exemplo, trabalhavam para ele, que deviam favores pessoais. Então, eles montavam, esses coronéis, os chamados currais eleitorais. Eles pegavam essa população, essa galera que devia esses favores, a gente tinha essa relação de favores, e obrigavam eles a votar ou no candidato em que ele estava apoiando ou no próprio coronel, certo? E é aí que a gente tem essas manipulações de voto e o surgimento do voto de cabresto. Vamos ver definidamente o que é o voto de cabresto. Na República Velha, o sistema eleitoral era muito frágil e fácil de ser manipulado. Os coronéis compravam votos para os seus candidatos ou trocavam votos por bens materiais, como pares de sapato, óculos, alimentos e etc. Como o voto era aberto, então as pessoas declaravam o voto, eu vou votar em fulano, os coronéis mandavam capangas para os locais de votação com o objetivo de intimidar os eleitores e ganhar votos. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram chamadas como currais eleitorais. Então, basicamente, os coronéis mandavam os capangas para determinada área onde aconteciam as votações e todo mundo que ia votar, o capanga ficava de olho, ficava observando se a pessoa realmente votou naquela pessoa que o coronel pediu. E é aí que surge esse voto de cabresto, que é um voto de dependência, onde as pessoas eram obrigadas a votar em quem o coronel quisesse, certo? Vamos lá para mais uma característica desse voto. Naquele momento, o voto dos analfabetos era proibido. Porém, como uma das práticas de fraude, os coronéis entregavam escritos em um papel o nome do candidato aos seus empregados que depositariam na urna. O transporte aos locais de votação também era garantido por esses coronéis, que mantinham seu interesse em pauta, mexendo as peças do tabuleiro político como bem lhes apeteciam. E aí tem uma imagem que mostra um pouquinho de como acontecia esse voto de cabresto, certo? A gente tem o eleitor que está representado ali por uma mula, um burro, enfim, um animal de carga de transporte. No centro a gente tem um político que está guiando o eleitor para votar em quem o político bem quer que ele vote. Então essa imagem caracteriza bem para a gente o que era esse chamado voto de cabresto, certo? Então, essas são as principais características dentro do processo desse surgimento da República no nosso país e dessa chamada República Velha ou Primeira República do Brasil. E aí vamos fazer agora duas questões para melhor fixar esse conteúdo. Observe. O fenômeno político do coronelismo no Brasil esteve associado a um modo de política que caracterizou a República a partir de 1894, 5 anos depois da proclamação. Como? Então, qual que era o período que caracterizava bem esse dinamismo do coronelismo? Como que ele foi chamado? Letra A, República dos Generais. B, República da Espada. C, República Oligárquica. Ou D, República Imperial. A alternativa correta é a letra C, certo? A República Oligárquica, que foi baseada por essas oligarquias que controlavam o poder. Então, a oligarquia é um pequeno grupo no poder. Então, eles controlavam o poder do país. E aí, dentro desse controle, a gente tinha todos os mecanismos de fraude eleitoral, certo? Segunda questão. O que era a política do café com leite na República Velha? Letra A. Foi o período em que o Brasil exportava em grande quantidade café e leite. B. Foi uma política de revezamento de poder nacional pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. C. Foi o período em que o estado de São Paulo era o maior produtor de café e leite. Ou D. Troca de favores entre os governadores e latifundiários do sertão nordestino. A alternativa correta é a letra B, certo? Foi uma política de revezamento do poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que assumiam o poder e revezavam quem controlava o país, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos que a gente tinha na nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.